Uma vez que você diz que vetor é um segmento em que você atribuiu um sentido a ele, né? Um segmento orientado, né? Você combina uma notação, não é verdade? Então, você pode escrever dessa forma. Você pode usar uma letra minúscula para representar o seu segmento orientado, né, o seu vetor. No curso superior, ninguém mais coloca setinha em cima de vetor, mas no ensino médio eu recomendo que a gente tenha esse trabalhinho, principalmente no início. Depois a gente deixa solto, né? Mas no início vamos fazer isso, vamos ter esse cuidadinho aqui. Então foi criado o vetor. O vetor está aí, uma seta, um segmento orientado. Imediatamente depois, você tem que falar na igualdade. A igualdade consiste naqueles 3 quesitos que vocês viram na base comum curricular, não é? Não vou escrever aqui, porque vocês sabem isso de cor. Primeiro tem que ter mesmo comprimento. Depois, a base fala em direção, que é uma palavra que possivelmente não é de conhecimento normal. Então, essa palavra significa dizer que os segmentos orientados, esses vetores, eles têm que estar sobre a mesma reta ou sobre retas paralelas. Isso é que significa direção. Tá? A mesma direção é estar sobre a mesma reta ou sobre retas paralelas. E o terceiro quesito é o sentido. Sentido significa ordem, onde é o início e onde é o fim. Isso é o sentido. Então, num segmento orientado, só há 2 sentidos, né? De A para B ou de B para A. Então, aí você tem o critério de quando 2 segmentos orientados são iguais. Bom, então, se eu desenhar um outro segmento orientado igual, você pode dizer que você está olhando para o mesmo vetor, né? Isso é o que diz a base quando ela fala assim, uma coleção de segmentos orientados, todos iguais. Então, você pode dizer esses 2 vetores são iguais, ou você pode dizer que eles são representações do mesmo vetor. Tanto faz, né? Eu estou vendo 2 desenhos que representam o mesmo vetor, ou dizer que são vetores iguais. A questão de linguagem não prejudica nada. Então, a gente já sabe o que é vetor, já sabe dizer quando são iguais. Evidentemente, aparecem agora as operações. Que vocês também estão cansados de saber, mas é bom a gente rapidamente falar. São dados 2 segmentos orientados, ou seja, são dados 2 vetores. Eu quero definir o que seja soma. Então, eu escolho um ponto qualquer do plano. Tiro uma cópia de um dos vetores. Esqueci de botar a setinha, tá vendo? Danado. A partir do mesmo ponto, faço uma cópia do segundo.
Completa o paralelogramo. E defino a soma como vetor que fica nesta diagonal. Muito bem. Então, essa definição de soma é muito conveniente porque a física, né, já, desde Galileu, né, mostrou que as forças têm exatamente esse mesmo comportamento. Caso seja necessário somar mais de 2 vetores, digamos que eu tenha um terceiro vetor, W. Então, a gente faz a regra do polígono, que consiste em, a partir, né, de qualquer ponto que você escolha no seu plano, faça uma cópia de um dos vetores, a sua escolha, vetor U, a partir da extremidade do primeiro vetor, você desenha uma cópia do segundo vetor. B. Terminando o V, agora vem o terceiro vetor, vetor W. E define-se como soma o vetor que vai da primeira origem à última extremidade. Então, se chama regra do polígono. Vetor deve ser imaginado como um percurso. Quer dizer, ele é um elemento que me permite transportar um ponto dessa posição até uma outra posição, em seguida um novo percurso, partindo de onde eu estava, um terceiro percurso, e o que se chama soma, né, significa o percurso direto do lugar onde você começou até onde você terminou. Esse critério de vetor como um elemento transportador, ele é utilizado há séculos, não, milênios. A palavra vetor, que tem origem do latim, né, ela significa aquilo que transporta. Então, uma seta é algo que transporta um ponto desta posição para aquela. E a palavra vetor tem sido utilizada, é utilizada fora do âmbito da matemática em diversos contextos. Como? Biologia, por exemplo. Vocês conhecem o mosquito Aedes aegypti.
ele é chamado na biologia de vetor da dengue. Ou seja, é o transporte, é aquilo que transporta a dengue. Então é importante, logo que no início, né, o conceito de vetor esteja associado a esse elemento transportador. A subtração, então aqui a adição, né? A subtração, evidentemente, é uma operação feita com dois vetores apenas, não é? Digamos, os dois primeiros. Então, a partir de um ponto qualquer do plano, faça uma cópia de um dos vetores. U. A partir do mesmo ponto escolhido, uma cópia do segundo vetor. E complete o triângulo. Completando o triângulo, não é? Se a seta aponta para a extremidade de U, aqui você tem, então, U menos V. E se a seta aponta para V, V menos U. E a multiplicação por número real pegue um vetor, digamos V, multiplicar por número real significa obter uma outra seta cujo comprimento é módulo de alfa vezes o comprimento de V. Com, naturalmente, a combinação que, se alfa for positivo, eles têm o mesmo sentido, e se alfa for negativo, sentidos opostos. Em qualquer lugar, eu acho que, logo depois do início, já se deveria falar num objeto estranho chamado vetor nulo. Que é definido simplesmente pelo vetor
que sai e chega nele próprio, no mesmo lugar. Normalmente, no curso superior, a gente representa por um zero, mas aí tem que prestar atenção de quando esse símbolo representa um número real e quando representa o vetor nulo, por isso que agora no ensino médio a gente vai representar dessa forma. Então, nesse momento, né, nós tivemos a combinação que, multiplicando um vetor por um número, eu crio um vetor que tem a mesma direção. O que é direção? Estar na mesma reta ou em retas paralelas, isso aí, indiferente. E que o comprimento seja afetado pelo módulo de alfa. Então, o módulo de alfa vezes o comprimento de V dá o comprimento do novo vetor. E o sentido o mesmo se alfa for positivo e sentido contrário se alfa for negativo. Aí, nesse momento, né, tem essa igualdade que é intrigante, já que eu posso multiplicar um vetor por um número real qualquer. O que acontece se eu multiplico ele pelo número real zero? Então, a resposta é um vetor o comprimento do novo vetor é o comprimento do vetor original vezes zero, ou seja, é um novo vetor de comprimento zero, portanto, é esse indivíduo que eu coloquei aqui. Como consequência das operações, e agora incluindo o vetor nulo nessa discussão, a cada vetor não nulo, eu vou admitir um simétrico, chamado menos V. E se eu somar um com o outro, né, eu parto de um ponto qualquer, vou até a sua extremidade, a partir daí, né, eu ando segundo o novo vetor, que é o seu simétrico, e retorno ao ponto de partida. Então, com essa definição, um vetor somado com o seu simétrico dá o vetor nulo. Bom, essa é a abordagem geométrica, como fala a Base Nacional Comum Curricular. Paralelamente, vem a parte algébrica, que aparentemente não tem nada a ver, mas no fundo tem tudo a ver.